E se eu te dissesse que as três armas ancestrais que a gente conhece não são as únicas que existem no universo de One Piece? E se eu te dissesse que a Marinha, o governo mundial, tem as outras armas restantes? E elas estão a chave para o final de One Piece. Elas estão nas mãos dos Gorosei, ou melhor, eles são as armas ancestrais. Eu vou explicar para você nesse vídeo, nessa teoria. Ela foi criada pelo 333 View, eu não sei como é que eu pronuncio o nome dele, mas é mais ou menos isso. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. É um canal em inglês, mas a legenda está em português, apesar dela estar meio errada às vezes. Mas eu vou praticamente fazer o vídeo e comentar algumas coisas em cima disso. Então, vamos lá. As armas ancestrais são consideradas as armas mais importantes de One Piece devido ao seu alto poder destrutivo. O nosso conhecimento sobre essas armas ainda são bem escassos. A gente tem algumas noções, principalmente de Poseidon, mas as outras a gente ainda não sabe tanto. Elas são armas que podem causar uma destruição em massa e são escondidas pelo governo mundial devido à sua alta relação com o século perdido, tanto que Ohara foi destruída completamente com Buster Call exatamente por esse motivo. E como Robin tem sido caçada nos últimos capítulos até mesmo e durante toda a história dela com o Luffy. Mas então, o que essas armas e os Gorosei tem a ver, né? E Im-sama, obviamente, também, né? Bom, vamos começar com a parte da teoria, né? O sistema solar nosso é composto de planetas, obviamente, e as armas ancestrais possuem nomes relacionados com esses planetas, que por si só são relacionados com deuses gregos. Ficou meio embaralhado, né? Vamos com calma. Poseidon seria a contraparte então de Netuno, um dos nossos planetas do sistema solar. Plutão sendo Plutão e Uranus sendo Urano. Então, teoricamente, nessa teoria, as 6 armas ancestrais restantes que supostamente existem são os Gorosei e Im-sama. Bom, você pode estar se perguntando por que eu tô falando algo tão maluco assim, e quem criou a teoria pode ter ido mais longe ainda. Mas vamos lá que eu vou tentar explicar por parte como que isso chegou numa conclusão que pode fazer um mínimo de sentido. Bom, em uma animação da Funimation que foi retirada pelo Oda no capítulo 908 de One Piece, mas na animação da Funimation ficou, não lembro exatamente em qual episódio, foi marcado que os Gorosei são chamados na tradução de Five Elder Stars, isso em inglês. Traduzindo mais ou menos para o português, isso seria as 5 estrelas anciãs ou mais velhas. Tudo isso é meio que conectado, digamos assim, e por que o Oda faria questão de apagar que elas são estrelas, que os Gorosei são as estrelas no caso, né? Não faria tanto sentido, acho que não teria tanto motivo, a não ser que ele queira esconder alguma coisa com isso. E, bom, os dragões celestiais também usam os trajes espaciais e a Mary Joyce é vista como a Terra Sagrada, reforçando essa parte de que cada planeta é relacionado com um deus. A gente vê que no capítulo 1018, Rouzrou, na luta contra Jinbei, o antigo membro da Cypher Pool diz que existia alguém chamado Nika e que esse era considerado como o deus do sol. E também havia uma raça que morava no topo da headline chamada Lunarian. A gente vai chegar nessa parte, mas isso é um tanto importante para tudo se conectar no final. Bom, Shirahoshi é Poseidon, uma criança que nasceu num tempo conturbado dos Homem-Peixe, que hoje está um pouquinho adulta, mas não tão adulta, ela continua sendo uma criança chorona. Ainda assim, o seu poder de controlar os reis dos mares é absolutamente avassalador. Seu planeta é referente a Netuno e o deus grego é, obviamente, Poseidon. Pluton é outra arma que é considerada de destruição em massa, sendo dita por Crocodile que pode destruir uma ilha inteira sem deixar um rastro. Ela é considerada uma arma tecnológica avançada, construída anos atrás, lá em Water 7. E Frank possuía suas plantas, tanto que ele as destruiu, mas provavelmente o carpinteiro do Chapéu de Palha deve ter essas plantas obviamente na memória. Seu planeta, obviamente, é o antigo planeta, hoje não é mais considerado planeta, Plutão. E o seu deus grego, coincidentemente, também é Plutão. E a última arma que a gente tem conhecimento até o momento é Uranus. É uma arma ancestral também dita como tendo um poder avassalador,
que pode causar destruição em massa, mas a gente não tem muitas informações a fundo. A gente não sabe o que é. A gente pode chutar aí, existem algumas teorias que a Lua onde o anel pode ser a chave para entender o que é Uranus, ou até mesmo que a Lua é Uranus, mas isso a gente pode debater em um próximo vídeo. Enfim, o seu planeta e o seu deus referente são Uranus. No caso, o planeta é Urano, mas praticamente tudo igual. E os outros planetas que a gente tem restantes para encaixar na teoria são Saturno, Marte, Júpiter, Vênus, Mercúrio e a Terra. Bom, vamos começar então. Os Goroseis, cada um seria um planeta e obviamente por si só um deus grego. E Imsamar seria um último planeta, mas esse vocês já devem imaginar qual que é. Aqui eu não concordo com muita coisa da teoria, mas eu vou seguir ela e dar alguns pontos no final sobre o que eu acho particularmente. Enfim, vamos lá. Saturno seria o mais jovem dos Gorosei, o loiro. O nome dele, como deus grego na mitologia, seria Cronos. Cronos, na mitologia grega, foi o mais novo a ser o líder da primeira geração dos Titãs. Como a gente tem muita pouca informação dos Goroseis, então a base que a gente tem, que a teoria nos dá para pensar quais planetas seriam cada Gorosei, é praticamente tudo baseado na aparência física deles ou algo que eles possam carregar. Logo então, nessa teoria, Cronos seria esse que possui a aparência mais jovial. E ele, por si só, esse seria considerado o líder deles. Eu não sei se o líder deles seria o mais novo, eu não sei se isso vai fazer sentido e se vai se concretizar, mas é um bom chute, afinal, ele foi o que mandou atirar em Clover lá em Ohara. Continuando, o Gorosei relacionado com Marte seria o velhinho da espada, o careca, isso porque Marte é baseado em Ares. Tem a correlação com Ares, e Ares na mitologia é o deus da guerra, o deus que possui um valor físico necessário para o sucesso na guerra, o deus que ele está em busca da brutalidade, da sede de sangue. E a gente meio que vê essa característica em alguns espadachins. A gente vê que o Shiryu, por exemplo, ele é totalmente a favor dessa brutalidade, como a gente viu lá em Impel Down. Então, supostamente o Oda queria fazer uma distração com isso, porque às vezes que ele parece bem calmo, mas na verdade ele seria o mais ansioso para lutas e batalhas, assim. Mas, novamente, pouca informação. Vamos pro próximo, Júpiter, o Gorosei que possui uma cicatriz no olho. Júpiter seria o nome do planeta, obviamente, e o seu deus seria Zeus. Até a imagem deles é até meio parecida, se você ver a quantidade de cabelo que eles têm, Enfim, a teoria diz que como Zeus é o rei dos deuses, o paralelo com a mitologia grega não seria 100% atendida por Oda, já que aí teoricamente ele seria o líder. E o líder está atualmente nessa teoria com Cronos, que é o loiro. A cicatriz dele também foi dita que possui uma pequena correlação com o trovão, e por isso ele seria também relacionado com Zeus. Essa parte eu não sei se eu concordo tanto, mas a gente segue. Zeus também é um dos mais velhos dos deuses, se não o mais velho. Gorosei escolhido, ele usa uma bengala, que dá a entender que ele é bem velho. Então esse aí é um bom chute até para quem seria Zeus. E aqui ele cita algo muito importante que a gente vai falar melhor no final, que é a falta de aumento na idade dos Gorosei. A gente vê que lá em Ohara os Gorosei parecem ter a mesma aparência física, parecem não terem envelhecido. Então, o que deixou eles com essa jovialidade, entre aspas, já que eles são bem velhos? A gente vai discutir isso um pouco melhor no final. Vamos continuar. O próximo é Vênus. O deus grego seria Afrodite. Esse é um pouquinho difícil de dizer qual é o Gorosei. Ele parece que nessa parte da teoria ele fez mais por eliminação, assim como ele até diz no próximo deus, mas não vamos chegar lá ainda. O Gorosei seria o barbudo. Ele encaixou isso porque a aparência dele é uma aparência sem escândalos físicos como cicatrizes ou outras coisas do tipo, e ele também possui uma emoção aparentemente mais elevada, já que ele meio que sentiu um peso na hora que o Clover foi atirado em Ohara. Ele parece que estava meio frustrado, então como ele tem essas emoções, a parte dele seria realmente Afrodite. Ele também tenta encaixar uma certa fruta para ele, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho que não é algo que eu queira tocar no assunto agora. Bom, vamos continuar. E com
a mancha na testa seria Mercúrio. E como eu disse, esse foi por eliminação. Mercúrio seria o deus grego Hermes, que é o protetor, o arauto protetor dos humanos. Hermes também era tratado como símbolo de velocidade em alguns momentos, em alguns jogos até mesmo, né? E ele é o mensageiro da mitologia, né? O mensageiro dos deuses. E novamente ele fala sobre as frutas, eu não vou entrar no mérito, ele diz que esse Gorosei pode ter a fruta do Mercúrio, do Homem Mercúrio. Na verdade foi o Arthur, do Livraria de Ohara, que disse, mas ele meio que afirmou isso, né? Ele meio que deu a entender que poderia ser isso, mas novamente eu não vou falar sobre isso agora. Mas ele diz algo muito interessante que eu até concordo, que é que todas as frutas que o governo mundial tem são meio que frutas que têm uma certa relevância para a história. As que eles não conseguem, eles tentam trazer para os Chichibukai. Agora que acabou, né, é algo muito diferente. Inclusive eu deixei uma teoria muito interessante sobre o novo poder que substituiu o Chichibukai, aí vai ficar aí nos cards se você quiser ver, eu garanto que você vai gostar. Continuando, quem seria Im-sama? Obviamente é o nosso querido planeta Terra. A Terra, na mitologia, seria a Gaia. E a Gaia é considerada a mãe de todos os titãs e todos os gigantes. Gaia nasceu antes de tudo e foi descrita como a doadora dos sonhos e a nutridora das plantas e das crianças. Isso pode até mesmo explicar um pouco o lugar florido em que a Im-sama aparece no início do Reverie. E ela também criou os reis dos mares e os seus deuses, né? Os deuses dos mares seria relacionado então com Poseidon. Gaia, por si, tem diversos poderes. E eu não vou entrar no mérito de todos eles, pois são vários e provavelmente a maioria não vai aparecer porque são algo próximos a uma onipotência. Mas tem um ponto aqui que eu quero entrar bastante em discussão que ele falou no vídeo dele, que é exatamente sobre a manipulação do processo de cura que Gaia tem. E isso explicaria o fato dos Gorosei continuarem com a mesma aparência física depois de 20 anos. Dolph cita que ele sabia qual era o segredo de Mary Joyce e ele queria tanto continuar por lá. Por que ele queria continuar por lá? Dolph estava procurando a imortalidade, né? A gente sabia que ele queria de qualquer jeito buscar a imortalidade através da fruta do Ló. E ele ficou tão indignado quando soube que o pai dele tinha acabado com isso de ser um dragão celestial, que ele foi buscar uma outra maneira, que ele começou a acreditar de uma outra maneira que ele conseguia. E a fruta descrita para Im-sama, pela teoria, é a fruta da planta, né? Ele diz que a gente já viu diversas frutas e que supostamente a fruta da planta seria guardada para esse momento. Faz sentido até um pouco, porque, por exemplo, como que as plantas estão crescendo lá naquele local, sendo que é um local fechado, né? Obviamente que existem vários motivos para isso poder acontecer, mas a gente não sabe se realmente se ela tem uma fruta, se ele e ela tem uma fruta, se não tem. Então, eu acho que é só especulação, não acho que vai realmente ser a da planta. Então, diz aí nos comentários o que você acha. Você acha que vai ser a da planta? Você acha que não vai ser a da planta? Enfim, vamos continuando aqui. A teoria cita também o Nika sendo o deus Sol, os Lunarians sendo relacionados à Lua, e toda essa estrutura do governo mundial sendo os outros planetas e Im-sama sendo ele a Terra. E isso fecharia tudo, encaixaria tudo certinho pra gente tentar entender por que Joy Boy estava contra isso, né? Obviamente tem um motivo muito grande que a gente não sabe, que vai descobrir, mas a gente ainda não pode chegar lá sem entender alguns pequenos fatores. Por exemplo, todas as raças da Lua. As Lunarian viviam em cima da Headline, mas existiam outras raças da Lua. Então, para onde elas foram? Onde os Shinkan foram? Por que eles não foram também para a Headline? O que acontecia lá exatamente? Eu acho realmente que ele acertou em alguns pontos. Eu acho que faz sentido essa parte dos Gorosei serem armas ancestrais, eu acharia legal, acharia uma saída boa para eles poderem participar das lutas, mas eu não sei se eu concordo exatamente com tudo isso de serem relacionados com deuses gregos. Eu também tento entender o porquê que Nika seria algo tão relevante assim nessa parte da teoria, porque como que ele enfrentou, qual foi o conflito que aconteceu entre eles?
Obviamente esse conflito pode ter se dado depois, né, da carta de desculpas de Joy Boy. Joy Boy talvez não tenha conseguido concluir alguma coisa e o seu poder, né, o seu suposto poder foi utilizado para dar imortalidade para Mary Joyce e para todos que viviam lá em cima. Afinal, Nika é o Deus Sol, né, o Deus do Sol, e teoricamente o Sol alimenta a Terra de uma certa forma. Então, será que Joy Boy está alimentando tudo que está em cima de Mary Joyce? Será que até hoje Joy Boy está vivo e ele de alguma forma alimenta isso? E aí, toda essa imortalidade dada por Im-sama ou por algum segredo maior que os Gorosei escondem. O que me faz acreditar um pouco nisso, que Nika pode ainda estar vivo, né? E claro, eu tô aqui considerando que Nika é Joy Boy, é que realmente todo mundo que fala e busca sobre as armas ancestrais é caçado pelo governo. E a gente lembra que, pelo que o Rusru falou, quando ele citou Joy Boy, quando foi citado para ele, né, o Nika no caso, ele foi caçado, assim como foi caçado o cara que contou isso pra ele. Então, será que realmente não tem ligação? Será que Nika ainda estaria vivo? E a carta de desculpas para a raça dos Homem-Peixe seria porque ele não conseguiu concretizar algo que ele ia fazer e por isso ele continuou vivo, aumentando mais ainda a suposta distância, né? Não a distância física, mas a distância social entre os Homem-Peixe e os seres humanos do mundo de One Piece. E se Joy Boy foi alguém relacionado, né? Eu tô falando de Joy Boy, mas é Nika, vocês entendem aí. E se Joy Boy foi relacionado com o governo mundial antes de toda essa junção, e por isso os Lunarian também estavam no topo da headline, todos eles vivendo em completa conexão. Quando eles quiseram separar o mundo, criar os dragões celestiais, eles então usaram o poder de Nika e separaram os Lunarian da Terra de lá. Será que isso pode ter acontecido? A gente não sabe exatamente quanto tempo que os Lunarians saíram de lá, mas isso encaixaria perfeitamente com o motivo pelo qual King não está lá, já que é só uma terra supostamente de lá de cima e a gente não sabe exatamente quanto tempo King está vivo. A única coisa que a gente sabe é que King está buscando por alguém muito forte. Tanto que ele achou o Kaido, ele ficou emocionado pela força de Kaido e assim se juntou a ele. Então como é que King chegaria nisso, em que momento e por que que ele não quer ser visto, né? Então, isso de não querer ser visto pode ter a ver com alguma coisa que a gente pode descobrir no futuro, talvez quando Zoro quebrar a máscara de King, apareça alguém ou alguma forma parecida com algum personagem que a gente viu que conecte tudo isso dessa teoria. Talvez eu tenha ido um pouco longe demais, a parte da teoria realmente fica só nos Gorosei. Eu queria encaixar essa parte de Nika porque eu acho que essas três junções, né, os planetas, Nika, o deus do sol e os seres da lua, devem se conectar de alguma forma. E Nika, sendo o deus do sol, pra mim, teoricamente, tinha que se encaixar exatamente dando vida pra Terra. E se Nika dá vida pra Terra, a Terra dá vida pros outros que estão ali. Que é meio que um paralelo que acontece na vida real. A gente abusa dos recursos naturais da Terra até eles se esgotarem. E a gente está cada vez mais aumentando o nosso tempo de vida. Então eu acho que isso pode ser um paralelo bem interessante. Mas aqui eu vou deixar vocês continuarem aí nos comentários. Se você gostar dessa teoria, deixe seu like, se inscreva no meu canal para próximas teorias, próximos vídeos. Vá, dê uma chance lá no canal do cara, caso você não tenha conhecido. É um canal relativamente pequeno, mas parece ser bastante interessante. As teorias dele são bem legais. E compartilhe com seus amigos e, novamente, não se esqueça de comentar o que você acha dessa teoria maluca, da minha adição à teoria para ficar mais maluco ainda. E um grande abraço, valeu, falou, eu